Então, quero dar as boas-vindas aí a todos vocês. Hoje, como eu estava falando, para quem está chegando agora, nós vamos falar de circunferências ou círculos, né? Já vamos até tocar nesse ponto. Mas então, vamos aqui começar, né? Então, vocês podem ver aí, pessoal. Vamos começar do início, né? Como diria aí o poeta, vamos começar aqui definindo o que é uma circunferência. Mas antes de fazer a definição de circunferência, eu queria comentar uma coisa com vocês. Se vocês perceberem aqui, eu coloquei como tema, ó, aqui em cima, circunferência barra círculo. Por quê? Na literatura, quando vocês forem ler, vocês vão encontrar as duas coisas se referindo ao mesmo objeto. Só que em alguns livros, eles tentam fazer uma diferenciação. Como assim, né? Em alguns livros, eles tratam como circunferência isso daqui, esse contorno aqui que eu estou fazendo, que a gente vai já definir direitinho, e tratam como um círculo tudo isso daqui. Tá certo? Ou seja, a parte interior aqui, junto com essa curva aqui, né? Que define aí a circunferência, certo? Mas, em outros livros, e são os livros que eu estou mais acostumado, inclusive, a ler, círculo e circunferência vão tratar o mesmo objeto, vão se referir ao mesmo objeto. Que objeto é esse? Essa linha aqui, ó. Essa curva aqui que eu estou colocando de vermelho. Então, vocês vão perceber que durante a teoria, muitas vezes eu vou falar circunferência ou em alguns momentos eu vou falar círculo. E vai tudo se referir ao mesmo objeto. Então, é essa curva aqui, que alguns livros, principalmente no ensino médio, eu estava observando, né? Principalmente no ensino médio, ensino fundamental, eles tratam como um círculo tudo isso daqui. E circunferência apenas a curva aqui. Tá legal? Então, fiquem atentos que vocês vão se deparar com essas diferenças quando estiverem lendo alguns livros aí, principalmente aqueles mais voltados para o ensino médio. Mas, de uma maneira geral, como eu sempre falo, você não precisa ficar encucado com nomenclatura, notações, porque você entendendo o que está tratando ali, naquele problema, tá ótimo. E você se fazendo entender também para quem você está falando, tá ótimo. Então, por isso que eu logo comecei falando aí dessa questão da nomenclatura circunferência ou círculo. Na nossa disciplina, vocês vão ver que eu vou usar circunferência e círculo como se fosse a mesma coisa. Mas então vamos definir que objeto é esse, né? Esse objeto aí, circunferência ou círculo. Primeiro, pessoal, para a gente poder definir esse objeto, a gente precisa de duas informações. Nunca esqueçam isso. Para definir uma circunferência ou um círculo, eu sempre vou precisar de duas informações. No caso, a primeira informação é o centro da circunferência, que vocês estão vendo aí nessa figura aqui, que eu chamei de O, ou seja, um ponto, que eu vou chamar de centro. E eu vou precisar de uma medida, que eu vou chamar de R. E esse R é o que a gente dá o nome de raio. Tem que ser uma medida positiva. Por quê? Porque a circunferência ou círculo vai ser o conjunto de pontos do plano que distam R desse centro aqui, ó. Então, todo ponto que você pega e traça um segmento e a distância para o O é R, esse Rzinho aí, que a gente define logo no início, então é a circunferência de centro O e raio Rzinho. Tá legal? Então, eu boto essa definição formalmente aqui, ó. Vejam, talvez vocês nunca tenham parado para ver que uma circunferência é esse conjunto aqui, ó. É o conjunto de pontos do plano, tal que, ó, lendo aqui para vocês, tal que a distância do ponto até o centro tem que ser igual a R, certo? Então, lembre-se, no começo tem que ser dado já o ponto, que vai ser o centro, no caso eu estou chamando aqui de O, e tem que ser dado qual o tamanho daquilo que eu estou chamando de raio. Então, a circunferência é esse conjunto de pontos. São
todos os pontos do plano. Então, esse P aqui está representando os pontos do plano que tem essa propriedade aqui, ó. Então, são os pontos do plano, tal que a distância desse ponto até o O, que é o centro, é igual a R. Tá legal? E aí, esse conjunto de pontos aqui dá essa figura, que é uma das figuras mais trabalhadas que você vai ver na geometria plana e uma das figuras fundamentais quando a gente fala de geometria de uma maneira geral, independente até de qual seja a geometria. Então, o círculo ou a circunferência é algo que vocês vão ver a vida toda de vocês. Se vocês continuarem na vida acadêmica, vocês vão precisar disso em análise, em outros tipos de geometria, geometria diferencial. Então, esse conceito, embora seja um conceito bem simples de definição, ele é um conceito que é uma figura que vocês vão carregar a vida toda de vocês. É uma figura muito importante dentro do contexto da geometria. Quando a gente fala de geometria plana, o círculo ele divide a atenção com um triângulo, né? Você vê muita questão de explorar a questão dos triângulos, e o círculo também está ali junto, acompanhando, né? Você vê muitos problemas envolvendo circunferência, muitos problemas envolvendo triângulos, e um pouquinho abaixo você vê quadriláteros, né? Essas três figuras aí, elas têm a atenção de uma maneira geral da geometria plana. Mas quando a gente vai para outros tipos de geometria, aí o círculo aí, ele ganha uma atenção maior, tá certo? Então, vocês percebem que vão perceber que ele é uma figura ali preponderante assim, em muitas geometrias. Então, é importante que a gente entenda os conceitos, né, que envolvem um círculo. Então, eu botei aqui algumas definições, vocês podem observar. Primeiramente, eu estou definindo aqui o que é uma corda, né? Uma corda é um segmento que as extremidades dele estão sobre o círculo, tá certo? Então, só isso, uma corda. Um segmento cujo os dois extremos, né, estão sobre o círculo. Existe uma corda especial, que é aquela corda que passa pelo centro, né? Aí essa corda aí eu dou um nome a ela, especial. Não chamo só de corda, é o que eu chamo de diâmetro. Então, o que é o diâmetro? É uma corda que passa pelo centro da circunferência, tá certo? E, finalmente, aqui vocês podem perceber esse segmento, né, que parte do centro e vai até um ponto da circunferência, a gente chama de raio, para lembrar, né, que esse segmento ele tem um tamanho fixo, né? Não esqueçam disso. Todo segmento que parte aí do centro e chega até a borda da circunferência, né, até a circunferência, então, até essa bordinha aí, que a gente está chamando de circunferência, você chama de raio. Então, isso aqui é o teu raio, tá bom? Tinha colocado também aqui que ele tem comprimento fixo, né? Então, ele tem um comprimento fixo. Qualquer canto que você direcionar para cá, o raio sempre tem um valor fixo aí, por definição, para ser uma circunferência. Como é que eu denoto uma circunferência? Olha, uma circunferência, pessoal, geralmente a gente vai denotar por uma letra grega maiúscula. Então, se já ficar evidente no contexto que você está trabalhando o raio e o centro, você bota só a letra aqui, que essa letra aqui, só por curiosidade, é o gama maiúsculo, tá certo? Só que se não ficar evidente, se você quiser dar um destaque, qual é o centro da circunferência e qual é o raio, então eu coloquei aqui um exemplo, você bota gama, aí você bota entre parênteses aqui, O, que é o centro, e R, que é o valor do raio. Tudo bem? Então, professor, eu não quero usar uma letra grega maiúscula, eu quero usar um C mesmo. Sei lá, eu quero colocar um C, e aí sim, quero destacar o centro da circunferência, que é o ponto O, que nesse exemplo é um ponto O, e quero destacar o raio. Então, tudo bem, você pode usar. Se ficar entendido, se ficar evidente no contexto que você está trabalhando que isso aqui está se referindo a uma circunferência ou a um círculo, ótimo. Não precisa se preocupar com relação a isso. Desde que fique evidente a sua notação seja entendível, tudo bem? Mais alguns conceitos aqui importantes. Então, mais um conceito aqui importante.
Vamos dizer, pessoal, que eu pegue aqui 2 pontos quaisquer sobre a circunferência, certo? Então, eu marquei aí esse ponto A e esse ponto B. Quaisquer 2 pontos que você pegar sobre a tua circunferência definem 2 arcos, né? Sempre vai ter um arco menor, que você vai denotar dessa forma, ó, como se fosse um arcozinho aqui. E você vai ter também um arco maior, né? Você também denota do mesmo jeito. O que é que vai dizer se você está trabalhando com um ou com o outro? O teu contexto ali. Então, no teu contexto, você vai dizer, olha, eu estou trabalhando com arco tal, arco AB menor, então com arco AB maior. Então, você especifique aí com qual raio ou com qual arco você vai estar trabalhando. Se esses pontos aqui estiverem diametralmente opostos, ou seja, eles forem extremos de um diâmetro, vou colocar aqui um exemplo. Então, digamos que o centro é bem aqui, aí você tem um ponto aqui, e aí o outro ponto que você pega é esse ponto bem aqui. Eu vou apagar aí o diâmetro, mas fique aí subentendido que ele está aqui, ó. Eles são diametralmente opostos, ou seja, são os extremos de um diâmetro. Se isso acontecer, então os arcos que você tem, você pode dar um nome especial também a eles. Eles são iguais, claro, né? Porque você está pegando aqui um diâmetro, então essa banda aqui, vamos dizer assim, é igual a essa daqui, e você chama de semicírculo ou semicircunferência. Tá legal? Então, esses arcos aqui você pode chamar de semicírculo ou semicircunferência. Como no nosso contexto, eu falei lá no início que eu estou trabalhando com círculo e circunferência como se tratando da mesma coisa, então, quando eu quiser me referir à parte de dentro, à parte delimitada pela circunferência ou pelo círculo, eu vou simplesmente dizer interior do círculo. Então, essa parte aqui limitada pelo círculo, você chama de interior do círculo ou interior da circunferência. E, claro, a parte que é ilimitada, a parte de fora, né, é o exterior do círculo ou exterior da circunferência. Tá legal? E uma coisa interessante é a gente observar alguns fatos acerca do arco, né, dos arcos, né, que são definidos por 2 pontos. Antes de passar aqui adiante, eu poderia também me referir ao arco, digamos que eu tivesse um terceiro ponto, certo? Então, você tivesse aqui um ponto C, um exemplo. Tem um ponto C aí. E eu quisesse me referir a esse arco aqui, ó. Se vocês notarem, o arco maior AB, ele contém o C. Eu poderia incluir isso na minha notação, né? Eu também poderia colocar assim, né? Esse aqui não, esse aqui, né? Poderia colocar assim, ó. A, C, B e fazer assim. Ou alguns livros você vai ver que faz assim também, tá certo? Mas você pode incluir esse ponto C aí na tua anotação. Quer dizer, aí sim, aí já fica bem definido, porque você, ó, o arco ACB, aí você sabe então que tem que ser esse aqui, porque o ponto C não pode estar aqui e estar aqui, né? Não pode estar nos 2 arcos ao mesmo tempo. Da mesma forma, claro, se eu quisesse me referir a esse arco menor e tivesse um ponto aqui D, aí você botaria A, D, B. Tá legal? Então, é outra maneira de você se referir aí a um arco. Uma coisa interessante são os ângulos também. Inclusive, a própria definição de ângulo leva em conta, né, a questão de uma circunferência, né? Na definição de ângulo, não, a definição de graus, tá bom? Sendo mais específico. Mas eu vou deixar como curiosidade vocês pesquisarem como é que é definida a questão do grau. Mas o fato é o seguinte, olhando essa questão do ângulo, aquele ângulo em que você tem o vértice sendo o centro da circunferência, né? E claro, aí você tem os outros vértices sobre a circunferência, esse ângulo aqui a gente chama de ângulo central. Então, um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência é um ângulo central. Tudo bem? Então, você nota aqui que, dado aqui que eu tracei esses camaradas aqui, eu tenho 2 ângulos centrais. Eu tenho um ângulo para cá, né? E eu tenho um ângulo para cá. Então, esses 2 ângulos aí, tanto do arco menor como do arco maior, são ângulos centrais. E por causa disso, pessoal, eu falo o seguinte, ó,
eu defino que o valor desse arco é sempre igual ao valor do ângulo central, tá certo? Então, o valor do arco, no caso aqui, desse arco aqui, eu vou chamar de alfa, tá bom? Então, esse arco aqui para a gente vai medir alfa. E esse arco maior, o mesmo arco AB, só que maior, vai medir, para mim, beta, certo? Então, esse arco aqui todinho, eu digo que ele mede beta. E esse arco aqui, eu digo que ele mede alfa. Então, o arco sempre vai ter para nós o valor do ângulo central dele. E outro tipo de ângulo que também aparece na circunferência é o que eu chamo de ângulo inscrito, em que o vértice do ângulo ele não está no centro, mas ele está sobre a circunferência, ele está sobre o teu círculo aí. Então, esse ângulo aqui, eu dou o nome para ele de ângulo inscrito, tá certo? E com isso, a gente fica preparado para ver o primeiro resultado importante acerca de circunferências da nossa aula, porque eu consigo dar um valor para esse ângulo aqui, esse ângulo inscrito, de acordo com o valor desse arco aqui. Talvez alguns de vocês já tenham visto isso. Mas o resultado é o seguinte, ó. O ângulo inscrito, que é esse ângulo aqui, ó, que está olhando para esse arco. Então, suponha aí, ó, você tem esse arco aqui, estou trabalhando com esse arco menor AB, que eu estou dizendo que ele é alfa, ou seja, o ângulo central que olha para ele mede alfa. O valor desse ângulo aqui inscrito é alfa sobre 2, tá certo? Então, está aqui o resultado, ó. O ângulo inscrito sempre mede metade do arco que ele está olhando. Então, ele está olhando para esse arco aqui, tá vendo? Ó, ele está olhando para esse arco, ó. Então, ó, o ângulo está olhando para esse arco aqui. Então, como esse arco aqui eu estou dizendo que mede alfa, então, esse ângulo aqui, ele tem que medir alfa sobre 2. Então, esse ângulo aqui tem que medir alfa sobre 2. Professor, como é que eu faço isso, né? Primeiramente, pessoal, você tem que dividir aqui para resolver isso, ou para provar esse fato, você tem que dividir em casos, certo? Eu vou colocar aqui uma figurazinha que eu já fiz aí, só para a gente raciocinar aqui. Mas eu vou fazer um dos casos e os outros ficam como exercício para vocês raciocinarem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar, pessoal, e vou ligar daqui para cá, certo? Então, vejam aí, eu vou pegar aqui, vou até botar outro tipo de linha. Então, liguei daqui para cá. Lembrando que eu estou chamando esse ponto, geralmente eu chamo de ponto O, você pode dar o nome que você quiser, né? Aí, e não esqueça alguns fatos, que, por exemplo, esse camarada aqui é um raio, esse camarada aqui é um raio e esse camarada aqui é um raio. Então, não esqueça disso. Eu vou até botar, ó, 2 tracinhos para lembrar que eles têm todos a mesma medida, porque são raios. Tudo bem? Aí acontece o seguinte. Quando eu olho para esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, né? Esse lado aqui é igual a esse. Consequentemente, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, eu vou dar um nome a esse ângulo aqui só para a gente raciocinar. Eu vou dizer que esse ângulo aqui, ele mede beta. Só para a gente realmente raciocinar de início. Como esse ângulo aqui mede beta e esse triângulo aqui ele é isósceles, então isso me permite calcular em função do beta esse ângulo e esse ângulo, porque o triângulo é isósceles. A soma desses 3 ângulos aí, só para vocês entenderem, se eu disser que é x aqui, aqui vai ser x, então beta mais x, vocês sabem que é 180, ou seja, o x você consegue discernir a partir dessa equação que ele vai ser 90 menos beta sobre 2. Então, esse ângulo aqui todinho, ele mede 90 menos beta sobre 2. Aí eu vou dar um nome agora a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo bem aqui, ó, só esse daqui eu vou dar um nome a ele. Eu vou dizer que ele é y. Vou botar aqui a setinha. Então, aqui é y.
como esse triângulo aqui, ele também é isósceles, então se eu estou dizendo que aqui é y, então aqui também é y, tá certo? Então aqui também, ó, é y. Aí eu sei o seguinte, que a soma dos três ângulos desse triângulo também dá 180. Vamos fazer essa continha. Então, você tem que y mais alfa mais beta, isso aqui dá 180. Ou seja, você tira que y é igual a 90 menos alfa mais beta sobre 2. Bom, pessoal, estou pulando aí a resolução da equaçãozinha porque deixo para vocês aí fazerem, tá certo? Então, eu tenho essa informação e agora eu tenho essa informação aqui, tá certo? Então, eu tenho essas duas informações. Então, pessoal, acontece o seguinte. Eu tenho esse ângulo todinho e eu tenho esse ângulo aqui. E meu objetivo é saber quanto é esse ângulo. Então, o que é que eu faço? Ora, se eu tenho esse ângulo todo e eu tenho somente esse, basta eu pegar isso tudo e subtrair isso. Ou seja, é x menos y, tá certo? O ângulo ACB, que é o ângulo inscrito aí, que eu quero descobrir, ele vai ser x menos y. Aí, quem é x? Aí você bota, é 90 menos beta sobre 2. E o outro ângulo, que é o y, é 90 menos alfa mais beta sobre 2. Se você fizer essa continha aí, eu não vou fazer passo a passo essa continha, fica a critério de vocês, isso dá alfa sobre 2. Então, assim você provou que esse ângulo aqui, que é o ângulo inscrito, ele mede alfa sobre 2, ó, que é justamente ó, o que eu queria mostrar. Tá legal? Então, assim, não esqueçam. Esse fato é um fato que vocês usam muito, muito mesmo, quando estão trabalhando com circunferências. É muito comum você usar. Então, o ângulo que está olhando, o ângulo inscrito que está olhando para o arco, é metade do arco. Tudo bem? Ou seja, consequentemente, é metade do ângulo central que está olhando para o mesmo arco. Por que eu falo sempre assim, está olhando, né? Você encare mesmo como se fosse um observador aqui, né? E aqui é o ângulo de visão dele. Então, você pode encarar dessa maneira que lhe ajuda a entender aí, o trabalho com as circunferências e os ângulos, né, em circunferências. Legal. Então, a gente já sabe calcular o valor do ângulo inscrito. Mas tem outros ângulos aí que também são importantes, né? Vamos só ver esse resultado agora, que esse resultado ele é interessante. Ele é uma consequência. Vocês podem ver aqui que eu botei corolário, né? Professor, o que é um corolário? É uma consequência de um resultado. Então, uma consequência do resultado anterior, lembre-se, ó, que aqui está falando que o ângulo inscrito ele mede metade do arco para o qual ele está olhando. Então, uma consequência imediata disso é o seguinte. Se eu tiver um diâmetro, esse ângulo aqui que está olhando para um diâmetro sempre mede 90 graus. Então, esse ângulo aqui sempre mede 90 graus. Por quê? É o mesmo caso, pessoal. Veja como é o mesmo caso. Um diâmetro nada mais é do que eu estar formando aqui, ó, 180 graus. Então, é um ângulo central. Ó, esse arco aqui, que a gente sabe que é um semicírculo, ele mede 180 graus. Então, isso aqui é um ângulo inscrito que está olhando para um arco de 180 graus. Então, o ângulo inscrito ele tem que medir metade do arco para o qual ele está olhando, né? Esse ângulo central mede 180, como eu falei também, né? Você pode observar assim. Então, ele tem que ser metade de 180. Logo, esse ângulo aqui tem que ser 90. Não importa onde você coloque, ó. Não importa. Ele sempre, se ele olhar para esse arco aqui, como vocês estão vendo, ele sempre vai medir 90 graus. É um fato também importantíssimo, tudo bem? É um resultado direto, é uma consequência direta daquilo que a gente acabou de ver. Aí vamos trabalhar mais um pouquinho
com alguns outros ângulos, né? Então, agora é o seguinte, ó. A gente tem o seguinte caso. Eu tenho esse arco aqui, eu tenho duas cordas se cruzando. Então, minha questão é a seguinte, eu tenho duas cordas se cruzando, e aí esse arco mede alfa e esse arco aqui mede beta. Aí eu consigo calcular esse ângulo aqui. Lógico, né? Você pode observar que você também consegue medir esse ângulo. Então, mas como você consegue medir um, não precisa se importar com isso. Então, esse ângulo aqui que eu estou chamando de gama, ele vai ser alfa mais beta sobre 2. Então, esse ângulo aqui, formado por essas duas cordas, basta você olhar os arcos para o qual ele está olhando, e tirar a média aritmética, né? Então, a média aritmética aí vai te dar o que você quer. Professor, como é que eu vejo isso? Vamos provar aqui, né? Não é só falar não, né? Então, a gente tem que provar aqui. Eu vou ligar daqui para cá, que não vai me ajudar. Eu vou ligar daqui para cá. Então, a liga daqui para cá vai me ajudar. É o seguinte, vamos olhar, pessoal, esse ângulo aqui, ó. Então, esse ângulo aqui inscrito. Esse ângulo, ele está olhando para esse arco aqui. A gente acabou de provar um resultado na proposição 1, na primeira proposição que a gente fez, que o ângulo inscrito ele tem que medir metade do arco. Então, esse ângulo aqui ele tem que medir alfa sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele mede alfa sobre 2. Lembrando que essa letra grega aqui, que é o ângulo que eu quero achar, é gama. É o gama minúsculo. Tá bom? Agora eu vou olhar para esse ângulo bem aqui, ó. Então, esse aqui é o ângulo inscrito que está olhando para o beta. Então, também, pelo mesmo resultado, você consegue discernir que ele mede beta sobre 2. Aí agora você vai olhar para esse triângulo aqui, ó. Olhe para esse triângulo. Esse ângulo que você quer descobrir qual o valor dele é o quê? É o ângulo externo desse triângulo aqui. E a gente viu em aulas passadas, vocês podem até consultar os vídeos aí passados, o teorema do ângulo externo, né? O ângulo externo, ele é igual à soma, né, dos dois ângulos internos não adjacentes. Então, os dois ângulos internos não adjacentes são justamente esse e esse. Então, esse ângulo aqui, que é o gama, né, ele é igual a alfa sobre 2, que é esse ângulo aqui, mais esse ângulo aí, que é o beta sobre 2. Então, lógico que esse resultado aqui é esse mesmo resultado aí de cima, tá bom? Só botei no mesmo denominador. Então, com isso, você agora sabe. Se eu quiser descobrir, se eu tiver duas cordas se cruzando, como é o caso aqui, para eu descobrir qual é esse ângulo, basta eu somar esse arco mais esse e dividir por 2. E outro caso também interessante é esse. Quando você tem agora o ângulo de fora, né? Um ângulo partindo aqui de fora. Esses ângulos eles têm nomes especiais, mas que são pouquíssimos usados. Então, eu resolvi nem trazer os nomes deles, porque não vale nem a pena. Pouquíssimas vezes eu vi você usar os nomes, né, que se referem a esses ângulos aqui. Então, não precisa nem ficar preocupado com relação a isso. Aí vamos voltar aqui. Então, eu quero descobrir quanto é esse ângulo. Esse arco aqui, ele atravessa, né, a circunferência. Aí ele está olhando para esse ângulo alfa maior aqui e para esse arco beta menor aqui, tá certo? Aí quanto é que vale esse ângulo? Ele vai medir alfa menos beta sobre 2, ou seja, o maior menos o menor dividido por 2. Como é que eu faço isso? Vamos traçar umas retinhas aí para ajudar a gente a descobrir como é que eu calculo esses ângulos. Então, primeiramente, eu vou traçar daqui para cá. Vamos ver aí se isso vai me ajudar. Então, eu já consigo de imediato descobrir quanto é que é esse ângulo, certo?
Então, esse ângulo aqui, como é um ângulo inscrito, e aqui esse arco mede beta, esse arco aqui mede beta, então esse ângulo aqui, ele mede beta sobre 2. Tá certo? Então, vou colocar aqui, ó, esse ângulo aqui, tá aqui para baixo, ele mede beta sobre 2. E agora eu preciso descobrir quanto é esse ângulo bem aqui. Olha, mas esse ângulo ele está olhando para o arco alfa. É um ângulo inscrito que está olhando para o arco alfa. Então, esse ângulo aqui, ele mede alfa sobre 2. A gente acabou de ver, né? Ângulo inscrito é metade do arco. Aí você agora pode observar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo aqui. De novo, eu tenho a questão do ângulo externo, né? Esse ângulo aqui, ele é ângulo externo desse triângulo. Então, ele é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes. Quais são os dois ângulos internos não adjacentes? Esse e esse. Ou seja, alfa sobre 2 é igual a beta sobre 2, mais o ângulo gama, que é o ângulo que eu quero descobrir. Basta você isolar agora o ângulo gama aí nessa equação. Se você isolar o gama, vai ficar alfa sobre 2 menos beta sobre 2. E claro, quando eu boto o mesmo denominador, é justamente esse resultado aqui. Bem, então, alfa menos beta sobre 2. Então, esse aí é o teu ângulo gama. Então, se o ângulo é externo, se traçou aqui, ele atravessou a circunferência, olha os arcos que ele está olhando, né? Vamos colocar dessa forma, e aí diminui o maior menos o menor, e divide por 2, é o resultado desse ângulo aqui. Outra coisa muito importante em circunferências são as retas tangentes, né? Quando é que eu digo que uma reta ela é tangente a uma circunferência? Ora, quando eu pego a interseção da circunferência com a reta, e isso dá exatamente um ponto. Então, quando isso acontece, eu digo que a reta é tangente. A reta pode ser também secante, né? Não coloquei aqui, mas é aquela reta que atravessa a circunferência e a corta em 2 pontos, tá bom? Ou pode acontecer dela não tocar a circunferência. Então, você tem esses 3 casos. Ou ela é secante, ou ela é tangente, ou ela não é nenhuma coisa nem outra, né? Então, ela não toca a circunferência. Eu botei até aqui, ó, uma reta R é dita tangente à circunferência gama quando a interseção delas for unitária, for um conjunto formado por um ponto só, que é justamente o ponto que a gente chama de ponto de tangência. No caso aqui dessa figura, vocês podem observar que quando eu pego gama e intersecto com a reta R, isso aqui dá como resultado o conjunto formado apenas pelo ponto P. Atentem bem que eu estou me referindo muito a circunferência, círculo, né, como conjuntos, né? Eu estou fazendo esse, digamos, alinhamento aí com conjuntos, porque vocês vão usar isso aí um pouquinho mais à frente. Não na disciplina de geometria, mas vocês vão ver que mais à frente vai ser útil para vocês entender circunferência como conjunto de pontos em outras disciplinas. Principalmente vai lá lidar com geometria analítica, análise, por aí vai. Então, vocês vão precisar desses conceitos, entender essas coisas do plano como conjuntos, como pontos, conjunto de pontos, né? E por aí vai. Então, assim, reta tangente, que é o que a gente precisa, é somente isso. E aí tem um resultado que é muito importante para a gente, que é o seguinte. A reta tangente, digamos que aqui eu tenho um certo ponto, o ponto de tangência eu chamo de P, certo? Então está aqui essa reta R, ela é tangente à circunferência, e aí esse ponto de tangência é o ponto P. Se eu ligar o centro até o ponto de tangência, isso forma 90 graus com a reta tangente, ou seja, a reta tangente ela sempre faz 90 graus com o raio, que é o raio que liga o centro até o ponto de tangência. Então, esse ângulo aqui, ele é 90 graus. Para a gente provar isso, a gente precisa de outro fato importante acerca de tangentes que eu vou deixar como exercício para vocês, né? Que é o seguinte, pensem depois aí como exercício, que é um exercício bem legal. A reta tangente, ela é única.
Tudo bem? Então, só existe uma reta tangente. Então, a reta tangente ela é única. Eu vou usar esse fato. Porque é o seguinte, usando o fato dela ser única, aí eu vou fazer o seguinte artifício. Eu vou traçar uma reta. Então, digamos que eu tracei essa reta aqui, R, tá bom? Eu não sei se ela é tangente. A única coisa que eu vou pedir dela é o seguinte. Eu vou pedir que ela já forme 90 graus. Tudo bem? Então, eu tracei uma reta passando pelo ponto P, o ponto que seria o ponto de tangência, né? Mas eu tracei uma reta. Lembre-se que eu poderia traçar qualquer tipo de reta. Poderia traçar essa aqui, ó. Poderia traçar essa. Tem infinitas retas aí que eu poderia traçar passando pela circunferência e passando pelo ponto P aí. Não tem problema nenhum. Mas eu vou pedir em especial que a reta que eu traçar, ela forme 90 graus. E o que é que eu vou provar? Eu vou provar que essa reta que eu tracei fazendo 90 graus, ela tem que ser a reta tangente. Eu vou provar que ela é uma reta tangente. Como a reta tangente ela tem que ser única, então qualquer reta tangente tem que ter essa propriedade. Então, não esqueçam disso. Por que isso aqui está valendo? Porque a reta tangente é única. Se eu provar que essa reta ela é uma reta tangente, como a reta tangente é única, então a tangente ela faz 90 graus com o teu raio que está ligando o centro até o ponto de tangência. Então, vamos aqui. Como é que eu mostro que essa reta aí ela é reta tangente? Para ser tangente, pessoal, ela não pode tocar a circunferência em nenhum outro ponto. Aí você pode dizer, professor, mas na figura está óbvio, né? Mas a gente tem que provar, pessoal. A gente tem que realmente provar. Então, vamos pegar um ponto qualquer, claro, que não seja o Q. Ou que não seja o P, né? Eu vou chamar esse ponto aqui de Q. Então, eu peguei um ponto qualquer, diferente do ponto aqui que já está sobre a circunferência. E qual é o meu objetivo? Eu vou mostrar que esse ponto aqui, que é um ponto qualquer, não está sobre a circunferência. Porque se eu pegar um ponto qualquer da reta, e esse ponto Q está representando um ponto qualquer menos esse, né? E eu mostrar que ele não está sobre a circunferência, então essa reta aqui, que forma 90 graus com esse raio, tem que ser tangente, porque é a definição de tangente, tá certo? É esse o raciocínio que eu estou empregando. Eu vou pegar um ponto qualquer, poderia ter sido aqui, poderia ter sido aqui, 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 não importa, é qualquer. Como é qualquer, ele vai representar todos esses. E aí eu vou ligar aqui, então, ao centro. Então, liguei aqui ao centro, tudo bem? Aí acontece o seguinte, aqui, lembrando que aqui é o ponto O, estou chamando de O, só com uma referência aí ao centro, normalmente a gente usa O. E esse triângulo aqui, pessoal, ele é um triângulo retângulo. Observe, esse triângulo aqui, OPQ, é um triângulo retângulo. E aqui é a hipotenusa. Tudo bem? A gente viu também em aulas passadas, quando a gente estava trabalhando com essas coisas, né, de desigualdade triangular e tudo mais, a gente viu que no caso de um triângulo retângulo, aliás, a gente tinha visto, né, que todo o maior lado se opõe ao maior ângulo, né? Esse foi um dos fatos que a gente viu. Tem nos vídeos aí, vocês podem também consultar. E no caso do triângulo retângulo, o maior lado é sempre a hipotenusa, né? Então, a hipotenusa, ela sempre é o maior lado de um triângulo retângulo. E, consequentemente, ela sempre vai ser maior do que qualquer um dos catetos. Tudo bem? Então, não esqueçam disso. No caso de um triângulo retângulo, foi um fato que a gente já provou, a hipotenusa ela é maior, não é nem maior ou igual, ela é maior do que os catetos, qualquer um dos catetos. Em especial, então, aqui a hipotenusa é OQ, em especial, OQ é maior do que o cateto OP. Ora, pessoal, mas OP é o raio, né? Então, o que você está afirmando aqui, o que você acabou de descobrir, na verdade, acabou de descobrir, é que OQ é maior do que R. Ora, se a ligação de O até Q, o segmento que liga de O até Q, é maior do que R, o Q não pode estar sobre a circunferência. Por quê? Porque o Q só estaria sobre a circunferência se o OQ fosse igual a R.
Tá certo? Mas eu mostrei que o OK é maior do que R. Ou seja, é um ponto, você obviamente está vendo pela figura, mas o que a gente está fazendo aqui é provar, tudo bem? Então, eu estou provando que qualquer ponto que eu pego que não seja o P, eu tenho essa regra, ele vai ser maior do que R. Ou seja, ele vai estar externo à circunferência. Então, é um fato que a gente prova e, consequentemente, isso mostra que a reta é tangente. Como a tangente ela é única, então você acabou de mostrar que a reta tangente ela tem que ser sempre perpendicular, né, ao raio que você está ligando ao ponto de tangência. É um fato também fundamental. E por fim, a gente já está aqui há um bom tempinho, né, mas eu deixei aqui para colocar esse resultado por último, que é o seguinte. Vou só aqui desenhar aqui uma circunferência. Então, se você tiver, vou botar aqui proposição, eu estava chamando a anterior de proposição 4. Vou chamar aqui essa de proposição 5, tá bom? Então, aqui é proposição 5, que é o seguinte. Se eu tiver um ponto externo, aqui a circunferência, eu consigo, lógico, construir duas tangentes. Tá legal? Então, essa tangente aqui, assim. Desenhar aqui direitinho. Não ficou direitinho, não. Deixa eu ver aqui. Daqui para cá. Pronto, agora tá bom. E eu consigo construir também essa tangente daqui para cá. E aí vamos dizer que esses pontos aqui, os pontos de tangência, eu vou chamar eles de P e Q. Tá certo? Tá aqui o centro, caso a gente precise. E o fato é, um fato importante, inclusive, é que PQ é igual a... eu usei P duas vezes, né? Aí não vale. Vou chamar esse ponto aqui de R, ao invés de P, né? De R. Então, RQ é igual a RP. Então, os segmentos aí desse ponto aqui que eu tracei as tangentes, eles têm a mesma medida, né? Aí, como é que a gente prova isso? A congruênciazinha de triângulos, né? Que a gente viu bastante, congruência de triângulo. Vou ligar daqui para cá. Vou ligar daqui para cá. Então, aqui forma 90 graus. A gente acabou de provar, né? A tangente com relação ao raio que liga ao ponto de tangência forma 90 graus. Se você ligar daqui para cá, aí o que acontece? Ó? Esses dois triângulos aqui, eles são dois triângulos retângulos. Lembrando que eu ainda não tenho que isso aqui é igual, tá bom? Esse aqui é o resultado que eu quero mostrar. Esses são dois triângulos retângulos que possuem um dos catetos iguais e a hipotenusa igual, né? Então, quais são os catetos que são iguais? Esse cateto é igual a esse cateto porque são raios, né? Aqui é o raio, então tem a mesma medida. E a hipotenusa deles é igual, né? Então, a hipotenusa é igual. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes, né? Professor, por que eles são congruentes? Olha como é legal, eu vou mostrar aqui dois triângulos retângulos e são congruentes. Como esses dois catetos aqui são iguais, aí imagine aí na cabecinha de vocês o seguinte. Imagine que eu recorte esse triângulo aqui, eu recorte esse triângulo aqui, e aí eu cole eles por esse segmento aqui, que é o segmento que eu sei que é igual. Imagina aí que eu colei esse nesse. Fica assim, né? Ó. Fica uma coisa dessa forma aqui, ó. Faz aqui a figurinha para vocês, ó, pra vocês entenderem. Então ficou mais ou menos uma coisa assim, ó. Esse pedaço aqui é esse, ó. Tá certo? Aqui também é esse, né? Porque eu juntei esse com esse. Aí aqui essa hipotenusa, que é comum. Essa hipotenusa que é comum. Ou seja, eu sei que isso aqui é igual a isso, né? São as hipotenusas. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo que está olhando, né? Esse ângulo bem aqui. Então, pronto, está bem aqui. Vou chamar de alfa. Aqui também é alfa. Então, esse triângulo aqui
tem um ângulo alfa e tem um ângulo de 90 graus, claro. Então, esse terceiro ângulo aqui, como tem que dar 180, tem que ser o mesmo triângulo, né? Ou seja, esses dois triângulos aqui são semelhantes. Você pode escolher aí qual critério que você quer usar, mas no caso aqui a gente pode usar o quê? Por exemplo, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, você tem ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Tá certo? E aí, você provou, então, essa congruência aí desses dois triângulos. Consequentemente, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço aqui. Tá certo? Que é o que você queria mostrar com relação. Poderia ter visto direto aqui, né? Que você montou um triângulo isósceles e aqui é uma altura, né? Então, também poderia ver dessa forma. Do jeito que você quisesse aí, dava. Tinha muitas maneiras de você olhar aí que esse pedaço era igual a esse. E é um fato importante que a gente usa muitas vezes. Tá certo, pessoal? Então, a gente viu, nós acabamos de ver agora na aula, um apanhado geral acerca de circunferências, né? Então, é para vocês terem uma noção de poder trabalhar aí esse objeto, que é um objeto tão importante. Então, com relação a conteúdo em si, a gente fica por aqui hoje.